O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, irmãs, povo de Deus presente no nosso santuário, queridos ouvintes da web rádio do nosso santuário, celebramos hoje, na liturgia da igreja, a dedicação da Basílica do Latrão. Você deve estar se perguntando: o que significa isso? Dedicação da Basílica do Latrão. É uma igreja em Roma. É a primeira igreja catedral do cristianismo. A Basílica do Latrão foi a primeira residência do Papa em Roma, uma igreja catedral. O que essa igreja simboliza para o cristianismo? É a igreja sede, a igreja que simboliza a unidade dos cristãos. Uma igreja catedral onde o Papa, onde a coordenação da nossa igreja se reuniu, se reúne, celebra, preside grandes celebrações. E no passado em Roma, nessa igreja, celebravam-se os batizados na noite da Páscoa. Então vejam, por que celebrar a consagração, a dedicação dessa igreja? É simbólico para nós celebrar a consagração desta igreja. Aquela igreja, em primeiro lugar, ela simboliza o povo de Deus que somos nós. Onde Deus habita? Deus habita uma igreja de pedra? Deus habita um templo de tijolos? Deus é refém de um espaço limitado? Deus habita sobretudo o coração do seu povo. Deus habita sobretudo a eternidade. E Deus se manifesta no tempo para nos salvar. Então, o que são as igrejas, os templos, os espaços físicos de celebração? Aquela igreja em Roma simboliza o encontro da humanidade com Deus. Simboliza o lugar do culto. Simboliza que Deus ama seu povo e quer ser amado por ele. E simboliza o fato de que, embora sendo muitas dioceses, muitas igrejas particulares no mundo inteiro, nós cristãos somos um povo único,
uma só igreja. A palavra igreja na Bíblia significa povo de Deus reunido, assembleia. O que estamos sendo hoje aqui? Povo que se reúne, povo que faz assembleia para cantar a glória do nosso Deus. Então, celebrar a dedicação da Basílica do Latrão, daquela igreja lá em Roma, significa tudo isso. Deus salva seu povo, Deus vem ao nosso encontro. Nós somos, embora muitos, uma igreja única, um povo particular de Deus. E sendo aquela igreja o lugar onde está o Papa, onde o Papa reza, onde o Papa faz grandes celebrações, significa que nós não somos acéfalos, nós temos uma coordenação. Jesus deixou apóstolos, e dentre eles deixou Pedro. Então a nossa igreja tem uma coordenação, tem um ministro, nós temos bispos, nós temos o Papa, nós temos párocos, nós temos padres. Deus deixou pastores que conduzem o seu rebanho. Então vejam, a celebração da dedicação da Basílica do Latrão é muito importante, sob muitos aspectos. Um aspecto que eu quero destacar mais ainda é que a igreja de Deus não é tanto a igreja de pedra. O templo, a igreja de Deus somos nós. Quem é batizado aqui, levante a mão. Quem é batizado? Os batizados são a igreja, o templo, a casa, a morada de Deus. Nós somos a igreja, o templo onde Deus habita, onde Deus está. Deus está no nosso coração, Deus está na nossa sociedade, Deus está na nossa família, Deus está no nosso tempo. Deus que é eterno se manifesta em nós, que somos passageiros, contingentes. Para quê? Para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar do pecado e da morte. Então a igreja de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus somos nós. E é isso que a celebração desta igreja lá em Roma, da Catedral de Roma, quer dizer. Nós somos igreja, casa, morada do nosso Deus. Deus habita em nós, e nós devemos ter esta consciência. Eu sou casa, minha família é casa, templo, morada de Deus. Deus habita o meu lar, Deus habita meu coração, Deus quer morar na minha vida. A igreja de pedra deve nos lembrar isto. Quando no dia de domingo a gente vem à igreja, deve se lembrar: eu vou à igreja me reabastecer, eu vou à igreja me alimentar, eu vou à igreja beber da água viva de Deus. E nesse sentido, vejam a primeira leitura. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Isaías, do capítulo 42, diz assim: olha, do templo de Deus, do templo, da igreja daquele templo, nascia uma fonte de água viva. Esta água que ia correndo, ia formando um rio caudaloso, grande. E por onde esta água que nascia do templo ia passando, ia surgindo vida, árvores frutíferas, abundância. O que quer dizer isso? A água que vem do templo gera vida, gera saúde, gera libertação, gera alimentação, gera abundância. A água que vem do templo é água de Deus. E nós vimos ao templo todos os domingos, e nós nos alimentamos da Eucaristia, da palavra, e nós recebemos aqui a água do batismo, e nós somos aspergidos com água santa, e nós vimos aqui celebrar o nosso Deus. Por quê? A água que sai do templo, que sai da igreja, dá vida. O templo é o lugar do encontro com Deus. O templo é o lugar do banquete de irmãos, da família de Deus. No templo recebemos a água viva do batismo. No templo recebemos o Espírito de Deus. O que isso quer significar? Que sem Deus nós não somos nada. Que nós nos alimentamos de Deus.
que nós devemos viver de sua palavra, de sua Eucaristia, de seu Espírito. É isso que quer significar. A primeira leitura diz: olha, a água que vem do templo gera vida. Do templo de Deus sai a Eucaristia. Do templo de Deus sai a água do batismo. Do templo de Deus sai a pregação da palavra. Do templo de Deus saem os sacramentos. E nós nos alimentamos de tudo isso, e nós bebemos tudo isso para termos vida e vida em abundância. É a mensagem da primeira leitura. Agora, na segunda leitura, vejam bem, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim na segunda leitura: vós sois o templo de Deus, o santuário de Deus, e o santuário de Deus é santo. Nós temos que nos comportar como templo, como santuário de Deus. Nesse sentido, sendo casa de Deus, morada de Deus, nós não podemos fazer aliança com situação de pecado. Nós não podemos fazer aliança com o mal, a violência urbana, a morte, a desonestidade, a traições, a mentira, a roubos, a enganos. O apóstolo Paulo diz assim: vós sois o templo vivo de Deus. Vós sois a construção de Deus, a lavoura de Deus. A pedra fundamental é Cristo. E o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Qual mensagem tirada aí para a nossa vida? Podemos nós ser promotores de guerra, de violência, de mentira, de traição, de roubo, de engano, de assassinato? Podemos nós ser promotores de ódio? Vós sois o santuário de Deus, o templo vivo de Deus. É muito importante que nós tomemos a consciência que nós somos santuário de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Cada um de nós em particular, e também nossas famílias. Transformar nossas famílias em lugares de leitura bíblica. Transformar nossas famílias em lugares de oração. Transformar nossas famílias em igreja doméstica, templo de Deus lá em casa, lugar do encontro com Deus. Há tantas famílias que carecem de testemunho, carecem de paz, carecem de amor, carecem de diálogo, carecem de compreensão. Vamos transformar nossas famílias naquilo que diz a segunda leitura: vós sois o santuário de Deus, a construção de Deus, a lavoura de Deus. Deus quer habitar em vosso meio. E vejam no Santo Evangelho, Jesus que ia ao templo de Jerusalém rezar, louvar a Deus. Chegando lá, viu que muita gente usava mal o templo. Cambistas, dinheiro, comércio desenfreado, exploração dos pobres, falta do sentido de Deus. O que Jesus fez? Tirou o cinto da cintura, fez um chicote, surrou os vendedores, virou as mesas e disse para eles: não façais da casa do meu Pai um covil de ladrões, uma casa de comércio, de corrupção. Não façais da casa do meu Pai um covil de ladrões, um lugar de comércio. Será que Jesus não podia dizer isso também da nossa casa e da nossa vida? Nossa casa, nossa vida tem que ser casa, templo, morada de Deus. Será que nossa vida não está sendo a habitação do pecado, da mentira, da corrupção? Será que nossos lares estão sendo lugar de encontro com Deus? Se Jesus chegasse na nossa casa, o que ele diria? Lá é lugar da leitura da palavra, lá é lugar da oração, lá é lugar do respeito mútuo e do diálogo. Ou será que lá é lugar da traição? Será que lá é o lugar da incompreensão e das brigas? Será que lá é o lugar do ódio, da cinzânia, da maledicência? O que Jesus faria chegando em nossa casa? Não façais da casa do meu Pai, do santuário que sois vós, um lugar de pecado, de mentira, de ódio, de traição. Vamos pensar nisso.
Nós somos casa, templo, morada de Deus. Vamos construir na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas ideias, nos nossos atos e atitudes. Vamos construir o nosso mundo. Vamos construir nos nossos templos e nas nossas famílias o santuário de Deus. É isso que quer dizer a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que nós somos casa, templo, igreja, morada de Deus, e que nós somos um povo unido, e que Deus nos deu pastores, bispos, o Papa, os padres, e que a água que sai do santuário de Deus, a Eucaristia, a palavra, os sacramentos, nos alimentam, nos fortalecem para a missão, para que nós sejamos um povo novo, um povo de missionários, um povo de evangelizadores, para que nós sejamos a casa digna de Deus. Vamos refletir sobre tudo isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.